Vai aparecer aí para você também. Olá! Estamos Olá. ao vivo com mais uma entrevista do Temas em Discussão do nosso canal, que traz hoje um artista da palavra, um artista do teatro do estado de Pernambuco, da cidade de Moreno, e que vai contar a sua história aqui de vida, daquilo que realiza, dos trabalhos, das atividades culturais. E esse nome, né, é nada mais, nada menos que o Davidton Almeida, que trabalha também com um projeto, o Ser Poeta. Ele vai contar a história dele aqui para nós. Inicialmente, Davidton, sempre faço a seguinte pergunta. Quem é Davidton Almeida? Eita, é uma pergunta muito utópica, né? Porque eu sou um sonhador nato. Eu costumo dizer que sou Davidton Almeida, o ser poeta em carne e osso e poesia. E sou tão vidrado na letra, na poesia, que eu brinco com um versículo lá da Bíblia, né? Que é: se escreve uma poesia, lá estarei, se escreve um verso, me encontrarás. Então eu sou Davidton Almeida, eu ser poeta em carne e osso em poesia. Eu sou isso, eu sou uma palavra andante, eu sou o verbo da ação, não é querendo ser o verbo lá do princípio, mais uma vez do livro cristão, mas esse verbo da poesia, da língua do povo, da paixão do povo falada, dessa literatura que é tão bem expressada no nosso costume, naquele folheto de cordel, naquela poesia que a criança faz para a mãe, iniciando seus primeiros poemas, que é um poema bem que todo mundo conhece, né? Carrega papai no bolso, mamãe no coração. Eu sou isso, eu sou a poesia do dia a dia. Que bacana, que autodefinição muito interessante. Davidton, conta para nós a sua trajetória com o teatro. Quando começou a sua trajetória com o teatro? O que você vem realizando no teatro no estado de Pernambuco, especificamente na cidade de Moreno ou outras cidades? Eu sou natural de Recife e estou em Moreno há uns 25 anos. Mas o teatro, ele me resgatou porque eu tenho eu sou disléxico, eu tenho dislexia. E como na época de garoto não se falava disso nas escolas, não se tinha coordenador pedagógico, então literalmente eu fugia da escola, achando que o ambiente... Vamos aproveitar e explicar para os nossos espectadores ou telespectadores o que é, né, esse problema chamado de dislexia. O que é dislexia para os nossos espectadores? A dislexia é uma disfunção neurológica que, trocando em miúdos, quem tem dislexia não consegue identificar erros de português na hora da sua escrita, né? E também não consegue identificar diferenças de algumas palavras fonéticas. Então, como a gente quem é dislexo não consegue identificar, leva isso também para a escrita. E então, assim, eu vou escrever uma palavra errada, para mim ela está correta, você vai mostrar para mim o erro e eu ainda não vou entender. Acontece isso muito com as palavras que tenham CH, com as palavras que tenham S, que tenham C cedilha, então a gente está sempre trocando. Uma coisa muito interessante também, quem tem dislexia, algumas pessoas dizem que é descalculia e dislexia, é que aquelas troco de quando se dá aquelas moedinhas, 95 centavos, 25 centavos, trocado, isso para quem tem dislexia é um horror, porque dá um chute assim na hora da gente contar esses trocos miúdos, valores que não sejam fechados. É verdade, é uma coisa incrível. Desse detalhe. Eu não sabia, e muita gente não sabia desse detalhe aí. Toda vez quando eu vou no ônibus e pago a passagem, para você ter uma ideia, quando o motorista vai me dar o troco, que me dá um monte de moeda, para mim é uma tortura. Eu nem conto, eu já guardo e saio de perto. Você olha assim, problema para mim. Isso. Tá? Então, explicado, né, para o nosso público
o que é dislexia. Então, a dislexia esteve presente na sua vida desde a infância, claro. Desde a infância. E aí, a minha mãe, né, foi mãe solteira e analfabeta, semi-analfabeta, eu costumo dizer de pai, mãe, parteira, mas de uma inteligência de qualquer pedagoga dos dias atuais. E eu lembro de cenas de minha mãe me buscando na rua, porque ligavam para ela trabalhando como empregada doméstica, e ela dizer para mim que não ia desistir de mim. Disse, olha, você está desistindo de você, mas eu não vou desistir de você. Então, minha mãe, analfabeta, foi quem me alfabetizou. Incrível isso, né? Ela é que me alfabetizou com muita dificuldade, e hoje eu consigo enxergar quanto foi difícil para ela essa tarefa, né? E o teatro veio justamente nessa época, porque eu fugia da escola, mas consegui encontrar pessoas que eram envolvidas com o teatro, com a literatura. Então essas pessoas liam muito para mim. Então quem é dislexo também é muito legal você ouvir o livro em vez de ler, você pedir para alguém ler para você entender melhor o texto, para você compreender melhor. Então isso foi me aproximando do teatro. E aí eu chego na Escola João Pernambuco e lá ouvi falar de um ser humano chamado Augusto Boal, o criador, o teatrólogo brasileiro do teatro chamado TO, né, Teatro do Oprimido, e aí eu não saí mais do teatro. Então comecei a fazer muito teatro de rua, encenar. Tinha hora que as pessoas já falavam que eu era um personagem ambulante, que a minha forma de falar, eu sempre muito caricato, brincalhão, levando a alegria aonde eu passasse. E assim foi que o teatro entrou na minha vida. Você pode fazer um improviso aí, de um personagem que você já ensinou nessa sua longa carreira já, né? Desde criança que você... São 23 anos de carreira. Olha só, e a tua idade qual é? 33. É muito tempo na estrada para quem tem apenas 33 anos. Então, escolhe aí um personagem e faz uma representação para nós aí. Ah, tá. Tem uma peça que se chamava Viva Nossa Nova Sociedade Urbana, e então eu interpretava um mendigo que morria literalmente de fome na interpretação, e o meu texto era um monólogo na hora do teatro, que era uma música que algumas pessoas devem conhecer. Eu vou tentar lembrar. É mais ou menos assim. Você sabe o que é não ter onde morar? O bacana, por acaso, sabe o que é não ter algo para comer? Me leva para casa, me conta uma história que me faça sorrir, porque não tenho mundo, só me resta sonhar. Mais ou menos por aí. Dramatizando o grave problema da fome no Brasil, principalmente na região Nordeste, né? E que teve personagens, né, grandes personagens que lutaram, né, contra esse problema da fome no Brasil, né, principalmente na região Nordeste. Os grandes personagens da literatura de cordel são esses personagens que parecem ser folclóricos, mas muitos deles foram muito verdadeiros, porque levaram a criatividade e a imaginação para poder sobreviver, né, de uma vida tão castigada que é a seca, que é a fome no nosso sertão, infelizmente. Por falar em nosso sertão, a tua região fica no sertão aí? A cidade de Moreno fica no sertão? Ou no Agreste? Não. Moreno fica próximo a Recife, né, que é a capital pernambucana, e a gente está aqui no Nordeste, mas não é sertão, não. A gente não é interior também, a gente está no que se chama mesmo a grande região metropolitana do Recife. É uma cidade bastante bacana, conhecida como a Terra das Verdes Colinas, terra da literatura independente, graças ao nosso trabalho com a literatura, isso respaldado por uma lei da qual a gente leva para a Câmara de Vereadores de Moreno, apresenta para o presidente da casa, é aprovado a lei, o prefeito da cidade assina, e hoje também Moreno é a terra da literatura independente. Olha, então a gente está
fazendo essa grande revolução literária aqui na cidade, com alguns colaboradores que estão sempre junto com a gente, com alguns outros artistas morenenses. Isto é extraordinário. Você vai falar daqui a pouquinho disso aí, em detalhes para nós. Né? Quando começou, né? Como está hoje, os trabalhos que já foram realizados, mas vamos continuar no teatro. Tá? Vamos continuar no teatro. Bacana. Então, você tem uma caminhada, né, longa no teatro. Narra para nós, conta para nós como foi essa sua caminhada, o que você já interpretou, o que você mais gostou, o que foi que marcou na sua vida? O que mais me marcou na minha vida foi quando eu tive a oportunidade de levar um grupo de jovens. Em algum momento dessa caminhada teatral, eu pude dar oficina de teatro para o movimento Tortura Nunca Mais, que tinha uma célula aqui em Moreno. Então eu dei uma oficina de teatro, e aí a gente criou um espetáculo baseado na literatura de Cordel, que se chamava O Casamento de Fudência na Cidade de Pipas. Fudência é um personagem como Mateus e Caterina, mas que algumas pessoas desconhecem dessa literatura tão vasta do Cordel. E eu pude levar esses jovens para competir, então, no Festival de Teatro Infanto-Juvenil de Pernambuco, que quem faz a realização é o Pedro Portugal. E quando eu tive a oportunidade, então, de levar essas pessoas que muitas vezes nunca foram assistir uma peça de teatro e colocar a primeira vez os pés num palco para se apresentar, esse foi o momento mais significante nessa minha caminhada teatral. Foi muito bacana participar desse momento, né? Com essas pessoas. Foram bastante jovens, hoje muitos deles, embora tenham a minha idade, ou muito próximo da minha idade, ainda brincam comigo, me chamam de pai, como se fosse esse pai do teatro, né? A pessoa que iniciou a pessoa nesse caminho. Esse momento a gente participava de um movimento que chamava o Escola Aberta, que a escola ficava aberta aos finais de semana, era um projeto da Unesco, então as pessoas dariam oficina de música, de teatro e tal, e eu tive a participação, então, com algumas pessoas, criar o grupo que se chamava Preservarte. Então essas pessoas participaram da criação desse roteiro, é um roteiro que foi criado em coletivo, que todo mundo colaborou com a sua ideia, com a sua sugestão, e que mais tarde, então, eu adapto para o livro, que se chama O Casamento de Fudência, né? Então, eu pego a peça de teatro, que é de um coletivo, que foi escrito coletivamente por esse grupo, e registro esse momento, então, numa escrita de um livro voltado para a dramaturgia. Esse espetáculo está disponível no YouTube. Se você colocar aí O Casamento de Fudência na Cidade de Pipas, você consegue assistir a peça. Na época, com os recursos que a gente tinha, né, não está nada bem elaborado, mas eu fiz questão de deixar aí postado, porque isso faz parte de uma história e a gente luta com as armas que tem, né? Exatamente. E esses momentos são momentos, né, históricos, né, que tem um marco na vida de muita gente, como você mencionou aí. Então, você teve esse momento que marcou o seu trabalho, não é? E você tem peças que você produz peças também de teatro, você também é diretor de teatro? Hoje, mas aí houve um tempo, então, que eu produzia e também escrevia. A gente fez algumas produções, a gente fez uma adaptação dos poemas de Manuel Bandeira, num espetáculo que se chamou A Importância de Manuel Bandeira para Pernambuco. A gente também interpretou uma peça chamada A Importância a Camisinha Cor-de-Rosa, que falava de como é importante as pessoas se prevenirem, né, no ato sexual. Outro momento importante que a gente interpretou foi Paixões de Cristo, né? E também uma cantata de Natal na Cidade Evangélica dos Órfãos, aqui de Moreno, que é o texto do GG Bonsai. É um texto lindo que, através de um musical teatral, narra como foi que Cristo nasceu, né?
Então, muito bacana, foi também muito importante, assim, na minha trajetória, porque a gente, lá dentro do orfanato, pegou a criançada, a garotada que nunca tinha experiência, que não tinha experiência com teatro, então a gente fez uma oficina, terminou a oficina com o fechamento desse espetáculo, com direito à música, ao vivo, canto coral, o pessoal interpretando. Chegamos a levar para algumas empresas no final de ano para se apresentar para os seus funcionários e também foi muito, muito mágico. Imagino, hein? Imagino. Foi gravado isso, não? Infelizmente não, hoje a gente só tem foto, mas tem muito registro fotográfico. O registro fotográfico. Uma das empresas que a gente levou é o Grupo Adelim, que é um grupo importante aqui em Pernambuco, em terceirização de serviços, e lá a gente fez um registro fotográfico muito bacana. Isso está tudo disponível na página da editora Ser Poeta. Quem tiver interesse em ver essas fotos, ver como foi o movimento, basta acessar aí a nossa fanpage. www.serpoeta.com.br, é isso? Esse é o nosso site, esse é o nosso website, mas na nossa fanpage é Editora Ser Poeta BR. E lá você encontra essas fotos, e tudo que eu estou falando aqui tem registro lá de fotos, vídeos e muito mais. Na nossa fanpage. Vamos falar também dessa editora, né? Que eu vou chamar de sua editora, mas certamente é editora de um grupo aí de trabalho. Continuando no teatro, o que você acredita que o teatro pode promover na vida das pessoas? O teatro, como diz o grande doutor Valdemar de Oliveira, um dos fundadores e criadores do Teatro de Amador Pernambuco, ele diz o seguinte, ele diz que o teatro é como uma vela, consume a si mesmo no ato de dar à luz. Então, você veja como eu falo esse texto e toda vez que falo eu me arrepio. Veja como ele é forte, né? O doutor Valdemar de Oliveira, ele foi muito sucinto, mas de grande expressividade feliz, né? Nesse simples texto. O teatro é como uma vela, consome a si próprio no ato de dar à luz. Então, o teatro ele tem essa provocação de levar para as pessoas momentos de insight, de lucidez muito grande. Embora o livro, a TV, o rádio faça isso, mas eu acredito que o teatro ele é muito mais provocante, porque você está próximo ao seu público naquele instante que está tudo acontecendo. Um dos relatos também do próprio... Pode falar. Existe também o teatro radiofônico, né? Sim, sim. E o próprio Augusto Boal, quando ele estava fazendo os experimentos do teatro do oprimido, isso em relatos de livro, que o teatro do oprimido é o seguinte, o Augusto Boal, ele pega uma ação, uma encenação daquilo que as pessoas, que o oprimido passa e leva para a encenação, e chega um momento em que chega um momento que a encenação para, e o público é que vai dizer como os atores irão interpretar o final da cena. Em um dos estudos dele, ele estava... a cena era o seguinte, a mulher estava esperando o marido chegava muito atrasado, e ela tinha feito uma sopa para ele muito boa e tal, e ele chegava atrasado, e ela apreensiva, e aquela passagem da cultura machista, então o cara chegava atrasado, já chegava abusando a mulher, e ela preocupada com ele, e ele trazia para ela uma enxurrada de machismo, então se parava, e aí ele dava um xingamento nela e dizia, agora vá servir a minha sopa. E nesse momento a peça para, e as pessoas que estavam na plateia diziam como é que a cena deveria terminar. Enquanto não se tem um final satisfatório, essa cena vai sendo repetida, e os atores, a partir do que estão escutando, vai desenrolando uma cena após outra, até a plateia se sentir satisfeita. Uma mulher na plateia, por diversas vezes que foram feito o desfecho, ela não se agradava, ao ponto de tirar a atora da cena, entrar em cena, fazer a interpretação do personagem, e aí ela termina a peça jogando a sopa na cabeça do marido e dizendo assim, agora você que vai fazer a minha sopa. Então você veja que nessa passagem
Obviamente, essa mulher tem algum problema interno com seu esposo, no seu cônjuge. E naquele momento ela conseguiu. Davidson deve ter tido algum problema com a internet, mas ele retorna, né? E enquanto ele está providenciando o retorno, nós vamos comentar aqui, né? Da experiência que ele teve, do que ele já falou, né, em relação ao teatro. O teatro é vida, né? O teatro é vida, né? O teatro, ele, como representação de atos do dia a dia, da vida das pessoas, né? O teatro, ele mantém, por meio da encenação, né, a continuidade da vida, dessa vez, né, assistida. Né? As pessoas vão estar, né, na situação de Voltei. observar e perceber o teatro. Estamos aí com o Davidson Almeida de volta. Então, Tá. você falava... Pode continuar. Pronto, então veja que naquele momento, então essa mulher, ela teve uma cartaz. Ela, através do teatro, conseguiu trazer, obviamente, problemas que ela deveria ter com seu cônjuge, e conseguiu, naquele momento, ter uma cartaz teatral, né? Isso. Lembrando, catarse é uma palavra de origem grega que significa purificação, uma limpeza psicológica. E né? Ela teve que se introduzir na cena para trazer um final satisfatório. Então, só o teatro permite isso. O cinema pode mexer com você, a literatura pode mexer com você, mas você não vai poder reescrever o que está escrito. Você não vai poder parar ali o que está acontecendo na novela e contar da forma que você quer. E o teatro do oprimido permite isso. Então, essa forma que eu me inseri dentro do teatro, outra coisa muito bacana que eu também tive a oportunidade de fazer é o teatro fórum, que mais uma vez eu tive a oportunidade de interpretar um mendigo que era alcoólatra e que achava que era dono de tudo, de todos os lugares onde chegava. Então, algumas pessoas da produção iriam me seguindo e eu entrava numa padaria, eu caracterizado, com cheiro de álcool, aí chegava dizendo que era o gerente, expulsava as pessoas, então a produção já ia conversar com o pessoal da padaria, que era uma intervenção teatral e tal. Era um reboliço, isso a gente fez em Moreno. Imagine o que é um bêbado chegar, interromper o momento ali que você está comprando pão, pedir, agora parou, e assim, eu sempre bebo, aí bati um pouco nas prateleiras. Então, o teatro é muito mágico por conta disso. E isso faz com que as pessoas começassem a enxergar os invisíveis, né? Que são essas pessoas que estão aí todos os dias, que passam fome, que estão na rua pedindo esmola, e que a gente às vezes faz de conta que elas não existem, mas elas existem e estão aí transitando entre nós. São as grandes questões sociais, né? As grandes questões sociais. Sim. Que o teatro do oprimido leva à percepção social, né? Traz à luz, né, da percepção social, né? E também você lembra, né, Paulo Freire, né? Paulo Freire tratou Sim. também dessa questão, né? Com a literatura do oprimido, né? Sim. No aspecto educacional, no aspecto da educação, né? Uma educação libertária, né? E por falar em libertária, o teatro também aborda essa questão de libertar a consciência, formar uma consciência cidadã? Olha, é interessante a tua pergunta. Eu vou pedir um momento para esclarecer como é que nasce, então, o teatro na sociedade. Ótimo. Antes de ter esse mecanismo da arte, digamos assim, do teatro, nas grandes monarquias existia uma figura que se chamava o sátiro, que vinha muito antes do bobo da corte. E o que é que o sátiro fazia? O sátiro era uma pessoa que, então, fazia as denúncias dos absurdos dentro da sociedade. Ele satirizava de forma que incomodava. Ele colocava para fora as vísceras de tudo aquilo que a sociedade provocava.
Então o rei, muito incomodado, expulsa o sátiro da corte e traz o bobo da corte, que vai falar de todo mundo, menos do rei, né? E se ele falar do rei, ele perde a cabeça. Então, enquanto o sátiro trazia as denúncias que acontecia dentro da sociedade, o bobo da corte ele vai estar ali simplesmente para fazer o rei rir, ou toda a corte rir. Dentro de todo esse movimento, existiam os músicos, os escritores, os poetas, enfim. E chega um momento que a realeza se incomoda com essas pessoas, porque a arte, ela provoca, ela faz você pensar. Então a corte expulsa toda essa galera, e aí começa a nascer as primeiras comédias dell'arte, que são grupos de atores, escritores, que saíram literalmente da realeza, com a mão na frente e outra atrás, e foram viver a vida na rua, com uma carrocinha, todo mundo dentro, e fazendo interpretação com boneco e tal. Aí é que surge esse movimento social que é o teatro. Então imagina, naquele tempo, quando essas pessoas foram expulsas, fazendo essas denúncias, na época que não se podia falar mal do rei, né? A gente tem histórias tão absurdas, né? Quando se fala da história da humanidade, como o Homem da Máscara de Ferro, que quem assiste o filme, aquilo ali é uma adaptação de um ato verdadeiro, de uma pessoa que foi condenada a usar uma máscara de ferro, porque simplesmente foi ao baile com a roupa mais elegante do que o rei. Então, como ele foi a pessoa mais falada da festa, o rei condena ele a usar uma máscara de ferro até o dia de morrer, porque ele cometeu um crime que era literalmente aparecer mais que o rei. Então, se já nessa época a arte, o teatro, a música, ela já fazia todo esse movimento, imagina o quanto é provocador e libertador, socialmente falando, o teatro e a arte de forma geral. Eu não consigo, não. Tem que subir para baixo. E agora? Verdade. Realmente. Realmente. E nesse sentido, né, libertário, né, nós fazemos, né, uma reflexão até pedagógica, né, que é lembrando Paulo Freire, né, que traz essa questão de que a educação não tem que ser uma educação de banco de escola, né? Uma educação de banco de escola, mas uma educação que liberte as consciências para se perceber, né, para fazer uma autopercepção. E o teatro tem essa história bacana, continua essa história aí, e a partir desse trabalho, o que é que vai surgir na sociedade europeia, trazendo aqui para o Brasil? Não é? A gente tem, trazendo aqui para o Brasil, a gente somos um país colonizado, né? E sobre isso a gente tem uma grande perda cultural e uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Porque agora mesmo a gente teve o Dia da Consciência Negra, a gente ainda encontra pessoas dizendo que não precisa, porque dia de humano tem que ter todos os dias, Dia da Consciência Negra é todos os dias. Mas esse é um dia que é trazido para um marco, para que a gente possa refletir o que foi essa exploração da coroa portuguesa aos povos de matrizes africanas. E aí é uma confusão tão grande isso, que as pessoas falam da nossa miscigenação como se fosse uma coisa linda, e que não foi. A gente é um país altamente miscigenado, mas essa miscigenação veio através de estrupo das nossas negras e dos povos indígenas. Então isso não é uma coisa para se comemorar, isso é uma coisa para a gente pensar e refletir, e sempre ter uma reflexão da educação de quanto isso causa e causou até hoje. Então, para ter uma ideia, a gente tem influência hoje no cinema, no teatro, não só da Europa, mas de todos os outros grandes países que influenciam o Brasil, e a gente, quando vai falar de arte, a gente consuma pensar um pouco o que é a arte brasileira. Né? O que é esse teatro brasileiro? Não é? A gente vê pessoas falando, por exemplo, na literatura de Stephen King, George R. R. Michael, Agatha Christie, e também no teatro a gente vai estudar o Shakespeare,
mas a gente não vê muito falar, o povo brasileiro falar do seu povo. O próprio Augusto Boal, quem mais? No cinema, Glauber Rocha. Glauber Rocha fez uma revolução para o cinema mundial, tal como o próprio Chaplin. Outro grande cineasta brasileiro, o Jeca Tatu, o Mazzaropi. Nossa, o cara inventou coisas no cinema que até hoje tem pessoas que não daria conta. Isso também no próprio teatro, na música. Então, a gente tem que sempre ter uma clareza de até que ponto essa influência europeia nos identifica e nos expressa quanto artista e quanto essa arte me influencia pela história e enquanto eu preciso ter o pulo do gato, sabe? Aquela história de o gato estava sendo caçado pela raposa, né? E aí então a raposa chegou num acordo de ensinar o gato, iria, para não ser comido por ela, o gato iria ensinar ela como ia ter a malevolência do gato que a raposa não tinha. Então, quando a raposa aprendeu tudo, ela muito malandra, disse, agora eu vou pegar o gato, porque eu já sei de tudo, né? Aí ela vai dar um bote no gato, o gato dá o famoso pulo do gato, a raposa leva um baque, e diz, mas o pulo do gato você não me ensinou. Então, a gente tem que ter esse momento, sabe, enquanto povo brasileiro. A gente tem que ter essa ruptura, a gente tem que procurar... Você fala do povo brasileiro, eu lembrei aqui de uma das grandes falas, né, que nasceu na Paraíba, mas viveu no estado de Pernambuco, né, que o criador do Alto da Compadecida. Bacana. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Um grande, um grande estudioso da literatura de cordel. Eu acho que ninguém mais conhecia o cordel como Ariano. Um grande mestre de um movimento literário, teatral, que é o movimento armorial, tá? O casamento de musical Fudência. Também, né? Musical também, né? Não, o movimento armorial, ele é um conjunto de coisas que... Teatro, né? Teatro, dança. Teatro, lixogravura, cordel, dança. Então, o Ariano fez muito isso. Um dos livros que eu escrevo, ele tem muita influência do que eu aprendi com o mestre Ariano Suassuna. É uma pessoa que, por si só, já defendia o Brasil, Pernambuco, o Nordeste, né? E aí uma das coisas bacanas que ele sempre falava enquanto vida, é que ele não precisaria pegar um avião para ir lá para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que viesse aqui, se tiver americano que queira me conhecer, eles que pegam um avião e que venham me conhecer aqui. Eu não vou para lá, eles têm que vir até aqui para me conhecer. E uma figura nata, assim, tem o Casamento do Jumento também, que é uma das obras dele, a Conchobrana de Quaderma, são literaturas sempre com personagem nordestino, na realidade nordestina, não mostrando só a fragilidade do povo nordestino, mas mostrando também a sagacidade, a expertise, a própria beleza que há no Nordeste, né? O Nordeste ainda tem gente que, em pleno século XXI, acha que é uma cabra com os ossos aparentes, um galão na mão. Tem isso, obviamente, mas não é só isso, né? Então o Ariano fez isso, ele trouxe muito mais vida ao nosso Nordeste. E, naturalmente, você, como um pernambucano que vive o seu estado, né, e a sua cidade, tá aí, poeta morenense, né, e que realiza um trabalho belíssimo, sem dúvida, encarnou muita coisa, né, produzida por Ariano Suassuna, né? Mas a editora Ser Poeta, fala um pouco dessa editora, quando surgiu, por que surgiu? Tá. Como eu falei, né, a gente já tem passado aí os 22, 23 anos de carreira.
Então, a editora Ser Poeta, eu quando comecei a participar de algumas bienais, como eu sou apaixonado por Pernambuco, apaixonado por Moreno, que é a cidade onde eu moro há mais de 20 anos, né, ou há 20 e poucos anos, eu tenho 33 anos de idade, 20 anos de carreira, mas só 20 anos eu estou aqui em Moreno, então eu passei uma boa parte dessa carreira construindo aqui em Moreno. E depois que eu fui para a Bienal do Amazonas, Bienal de São Paulo, Bienal de Minas Gerais, eu voltei para Moreno dizendo assim, Moreno tem que ter uma feira de livro. Não posso estar andando o mundo inteiro por aí se eu não fizer uma feira de livro em Moreno, eu não vou fazer o trabalho de casa. Então eu conversei com alguns amigos, alguns deles conheci através da própria internet, e tive a ideia, então, de fazer a feira de literatura, e dentro disso surgiu a proposta de escrever um livro em minha homenagem, que se chama Ser Poeta, volume 1, 30 amigos e 20 anos de arte. Então, esses amigos me homenagearam com esse livro, e na discussão, eles quiseram vir para Moreno para a gente fazer o lançamento. Embora eu seja altamente narcisista, mas eu disse, gente, não vai dar para vender um projeto onde eu serei homenageado, o livro é em minha homenagem, uma festa em 20 anos, não vai dar para vender isso. Então, o ideal é, em vez de a gente ter só o momento do lançamento desse livro coletivo que vocês estão me presenteando, a gente já faça, então, uma feira, todo mundo lança seu livro individual, e em um momento a gente lança o livro que vocês estão me presenteando. E aí, nessas conversas todas, a gente estava usando muito, quase que diariamente, corriqueiramente, a palavra felicidade. E então, eu, quando estava escrevendo o projeto da feira, eu coloquei no papel o nome Felicidade e fiz aquele apóstrofo, né? Eu agora está me falhando a palavra, que você brinca com a palavra, escreve frases, eu agora esqueci o nome científico que tem. Acróstico. Acróstico, isso. E aí eu peguei a palavra felicidade e fiz Feira de Literatura Independente da cidade do Moreno. E o nome do evento se chama Felicidade. Daí surgiu a Felicidade. 2016 foi o primeiro ano. A gente já teve participações internacionais, veio um monte de gente para Moreno, de vários estados. Veio todo mundo para minha residência. Moreno, infelizmente, não tem assim, pousadas, hotéis, então veio todo mundo para minha casa. Uma casa assim, bem aconchegante, né? 2 quartos, um banheiro, mas que era para mim, minha companheira e o meu filho. E ficou hospedado 12 pessoas durante 3 dias, com muita literatura, muito violão, e foi muito bacana. E aí esse movimento ele vem crescendo, a gente já lançou o livro Ser Poeta, volume 2, Germinando Palavra, Colhendo Poesia. Esse aqui foi com uma editora que não foi a Ser Poeta, mas a partir do segundo livro já foi, então, a publicação pela editora Ser Poeta, porque dentro desse crescente movimento literário, os amigos também já disseram, agora, além da feira, tu vai ter que abrir uma editora para publicar os nossos livros. E aí eu topei o desafio. Sim. E essa experiência de publicar livros, como é que está sendo atualmente? Olha, imagina o que é um caba dislexo tá fazendo edição de livros. É uma coisa meio louca, né? Enfim, eu hoje tenho uma equipe que faz a correção do livro e tal, uma equipe muito bacana, né? Tem a pessoa que diagrama, que é o João Batista Novari, a Bel Aquino está sempre me ajudando na produção. Hoje a gente tem a participação de umas pessoas lá do Ceará, que são pessoas magníficas, que é a Marilá Cancelme, a Angelina Ribeiro, mas enfim, o começo foi muito difícil, porque o ser humano, isso é uma autocrítica também, tá? Às vezes eu falo, as pessoas acham que é superioridade, mas não, essas coisas que eu também falo servem também para minha autocrítica. Às vezes a gente, como ser humano, a gente tem a falha de ser muito... a gente julga rápido demais. Então imagina o que é uma pessoa que está vendendo aí uma editora, e lá na publicação tem erros que nem quem está no primário comete, de português. Então as pessoas no início
taxavam muito isso, né? Ah, como é que você é um editor e está escrevendo a palavra ficha errado, ficha catalográfica errado? Ah, não quero não, essa editora deve ser uma loucura, não serve para nada. Você, o editor, está escrevendo errado, imagina como é que meu livro vai vir. Mas também a gente encontrou pessoas que confiou no nosso trabalho. O professor José Crisólogo, por exemplo, foi uma dessas pessoas no início. Ele me confidencializou publicar o livro da genitora dele, que ela escreveu enquanto vida, né? Mas só pode ser publicado póstumo, que é contando a história de minha vida. Ele passa para mim os manuscritos do livro e pede para a gente publicar. Imagina a responsabilidade, né? Uhum. Então, a José gente já vem Crisólogo? publicando José Crisólogo. É o professor da Universidade Estadual de Alagoas. Isso. Meu colega do Campus 2 de Santana de Ipanema. Isso, essa Ele grande fica no figura aí, sertão de Alagoas. Isso, essa grande figura aí que a gente já participei do Incult algumas vezes. A gente cria uma web rádio aí dentro do Incult, que é a Craibeira, né? Então a gente publicou esse livro, foi um livro que foi bastante prazeroso em produzir, porque a dona Francisca Salles é uma mulher, e quando você lê esse livro, você termina ele com o segundo questionamento: rapaz, que pena eu não ter conhecido a dona Francisca, que é um ser humano ímpar. Todo mundo que lê o livro fica com a vontade de ter conhecido dona Francisca Salles. Aí a gente foi produzindo mais coisas, né? A gente já produziu esse livro, que é do Edivan Cajuí, que é de um caba da Academia de Letras Bonfinense, lá de Bonfim, né? Em Salvador. E é um livro de contos que se chama Tempo, Crônica e Contos. É um livro muito interessante, tem umas crônicas aqui muito engraçadas. A que eu mais gostei se chama A Lesma. A história se passa com duas pessoas tomando uma cerveja no bar e de repente encontra a lesma não, uma largata dentro do bar. E aí o conto começa se perguntando o que é que uma largata vem fazer em um bar. E é muito interessante essa crônica. A gente já produziu alguns livros com temática mais séria, né? Esse livro aqui é Além do Abismo, do psicopedagogo Sérgio Bezerra, que vai falar um pouco da prevenção e de como você conseguir tirar a pessoa no conflito da idealização suicida e da automutilação. Ele vai dar um norte de como você trabalhar esses jovens que são os mais afetados, né? O Sérgio é professor, é diretor de escola, dirigiu algumas escolas, então ele traz essa experiência dele, de um grupo chamado GCA, e traz o livro. A gente publicou um livro que fez até um documentário aí para O Homem de 1000 Poemas. Seu Reginaldo foi lançado até recentemente, Sonhando com a Paz. Seu Reginaldo está com 66 anos e já escreveu mais de 1000 poesias. Confidencializa para a gente o trabalho, para a gente publicar também. Foi muito bacana. A gente está com um movimento literário que se chama 20 Marias e um Grito. E esse livro aqui tem a participação de 20 mulheres do Brasil inteiro. E hoje a gente já está publicando 20 Marias e um Grito Ceará, 20 Marias e um Grito São Paulo, 20 Marias e um Grito Tocantins e 20 Marias e um Grito Rio de Janeiro. Cada estado com 20 mulheres falando de poesia. Da forma que elas bem querem. Todas têm que ser Marias? Não, né? Não. Esse nome, quem bolou foi a minha companheira, a Bel Aquino. Ela, em um momento de inspiração, a referência que é esse nome, Maria, né? Que é conhecido por todos, cristãos ou não cristãos, católicos ou não católicos, não tem uma pessoa que não conheça a dedicação que Maria teve para com o filho, né? Então, eu acho que a Bel traz essa visão para ela, porque ela também é mãe, e de quanto Maria já, no seu tempo, foi empoderada, né? Porque existem várias conotações da Maria, mas uma das que eu mais gosto foi essa mulher de decidir o que queria, de não se acovardar, de aceitar o desafio, de estar próximo do filho até na hora da morte, sempre presente, né? Então, uma decisão muito difícil, mas ela fez. Então, acho que o livro, quando a Bel trouxe para si a ideia da Maria, foi essa visão que a gente tem da mulher tão forte,
que é o símbolo da Maria, né? Está aí. Um livro que a gente não gostaria de ter feito, mas infelizmente a gente publicou esse livro aqui, que se chama Um Sonho Interrompido, porque é o livro que vai falar da doutora Rainéia, que foi assassinada na Nicarágua, estava fazendo o seu curso lá de medicina e infelizmente foi assassinada, e até hoje não ficou bem claro como isso. Então a sua genitora escreve esse livro para a doutora Rainéia então não ser esquecida. É um sonho interrompido. E essas são algumas publicações. Hoje a gente já tem um selo infantil que se chama Curujito Edições. A gente já publicou esse livro aqui, ó, A Turma do Equinha, que é um livro que vai falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, quebrando os tabus, falando da questão dos mitos e das verdades, que é o Estatuto. Ou seja, as pessoas dizem que o Estatuto é um mecanismo para defender menor infrator, marginal, e não é nada disso, né? O Estatuto ele não defende nada disso, ele defende outras questões, né? O Estatuto também não é uma ferramenta só de direito, como algumas pessoas defendem, não é bem por aí. E aqui ele dá um corte histórico que vem desde o Brasil de 500 anos até os dias atuais. Puxa, é um recorte e tanto, né? Verdade. Super recorte. Muito bem. E para alguém publicar na tua editora, pode ser qualquer pessoa? Como é? Sim, eu sempre digo que eu, enquanto editor, a minha visão é o seguinte: eu não posso avaliar o seu texto do ponto de vista se ele será legível pelo público ou não. Por quê? A gente já passa de 8 bilhões de seres humanos, né, no planeta. Então, não é possível que o que você escreve, você não vai agradar pelo menos um terço, um quarto desses 8 bilhões de seres humanos. O meu papel enquanto editor é fazer com que o seu livro ele seja vendável, entre aspas, que não é só isso, né, vendável, que ele possa dar um prazer para quem vai ler e que a gente possa, então, deixar ele de forma mais técnica, porque o autor, o escritor, ele não tem que se preocupar com isso. Escrever um livro já é muita coisa, né? Você pensar na construção do personagem, dos poemas e tal. Então, essa parte técnica deixa para mim, que sou editor, que é para eu não perder minha bolacha, e eu faço o seu livro chegar na mão do seu público. Então, eu digo, ó, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o seu manuscrito e fazer com que ele seja vendável, e aí ele vai ser a literatura, a arte, mas que ele vai ter um valor. A editora faz isso, não tem romantismo, é a pura verdade. Não adianta enfeitar, é isso que a editora vai fazer. E aí a gente está num país onde se vende livro pela capa, então a gente vai fazer uma capa bacana para que esse livro seja vendido pela capa. E a gente vai fazer que a sua carreira de autor, ela alavanque. Uma vez que a gente dá esse approach, aí já não é mais comigo, com a editora, se quando chegar lá na mão do leitor, essa escrita não seja bem aceita, ou a crítica não seja como você esperava. Porque aí eu vou te dar a realidade do que está escrito. Vamos junto, vamos junto. Agora a gente também não vai fazer milagre, né? Tem pessoas que procuram a gente que precisam ser mais maduras na sua escrita, e a gente fala. Também não é assim, a editora, o que mandar, publica. Eu quero deixar bem claro isso, não é assim. Então a gente já recebeu texto que preferiu não publicar, que conversou com a pessoa, refaz essa história, tenta ver como é que vai melhorar esses aspectos e volta para falar com a gente, e a gente vê como é que a gente vai resolver isso. No primeiro momento as pessoas ficaram altamente indignadas, né? Mas depois elas sempre voltam agradecendo a avaliação sincera, porque eu acho que é isso que o autor, o artista precisa, né? Às vezes a gente tem um amigo, o cara traz um poema, uma música, a música é horrível, aí porque a gente é amigo, rapaz, isso aqui ficou muito bacana, e aí o cara não tem esse feedback, meu amigo, ele nunca vai melhorar, né? Então a gente tem que ser bem sincero. Existe uma página na internet, um site? Existe, a gente tá presente nas plataformas digitais,
no YouTube, o Instagram, Facebook, e também temos a nossa própria plataforma. A gente tem um blog exclusivo da editora que está sempre publicando lá algumas coisas muito exclusivas. O site é editoraserpoeta.com.br. A gente também está no YouTube, né? Editora Ser Poeta. No Facebook, Editora Ser Poeta BR. Instagram, Editora Ser Poeta. Twitter é uma mídia que a gente usa muito pouco, mas enfim, a gente está presente em todas as redes sociais. A que você escolher, a gente vai estar lá presente. Basta colocar Editora Ser Poeta, que vai aparecer a corujinha. Quem quiser vir para o puleiro das corujas, como a gente costuma brincar aqui, se tornar uma coruja autora ou uma coruja autor, é só entrar em contato através também do nosso WhatsApp, o DDD 81 98641 1677. DDD 81 98641 1677. Aí passado a informação, dado o recado para quem tem livro para publicar, não é? E já tem uma referência aqui de editora. E agora conta para nós. Já falamos do teatro, da editora. Como é que é essa história de criança disléxica para escritor, para poeta, então, para poema? Eu consegui ter uma influência muito grande de pessoas próximas que liam. E minha mãe, embora em casa não tivesse o hábito de leitura, mas como ela se esforçou muito para me alfabetizar, então ela trazia sempre da casa onde ela trabalhava gibis que já eram usados das crianças da casa, livros, revistas, jornal. Isso me aguçou a leitura. Então, mesmo sendo disléxico, ela despertou em mim o interesse em ler. E as pessoas que eu tive a oportunidade de me aproximar também gostavam muito de ler. Então eu passei a consumir muito livro, ler jornal, gibi, essa coisa. Então as pessoas caçoavam de mim, como chama aqui no Nordeste, né? Mangava, abusava, e diziam que eu só queria ser o escritor ou o poeta. Então a partir daí é que vem o meu pseudônimo, o Ser Poeta, porque de tantas pessoas dizer que eu iria ser poeta, então terminei acreditando, tomei gosto. E daí nasce. E daí nasce o poeta, né? Ser poeta. Isso. Olha, que e aí história, a gente hein? começa a escrever. O meu primeiro poema não poderia ser para outra pessoa, a não ser para a minha genitora, né? Que eu escrevo lá aos 10, 9 anos de idade, que é a única rosa que eu atravessaria todas as dificuldades da minha vida. Seria a rosa mais bela do meu jardim, a rosa que me deu alegria e que me deu toda a sabedoria. Essa rosa chama-se Rosa Maria, que é o nome de minha mãe. Que bacana, hein? Que homenagem. Pois Interessantíssima e muito bonita, bela. Então, você teve, no início, toda essa cobrança, né, vamos dizer assim, em relação a você. E hoje, como é que é o seu trabalho em relação à produção de poemas? Você publicou já obras? Como é que está? Já, eu tenho acho, não tenho certeza dos números exatos, mas entre antologias e livros individuais eu tenho uns 30 livros publicados, e livros editados a gente já está chegando na marca de 50. Livros em qual eu sou editor, a gente já chega na marca de 50, e livros de minha autoria, de publicações em antologias individuais, mais ou menos 30 livros. Todos de poemas? Eu tenho dramaturgia. Recentemente estou arriscando em escrever um livro de contos, que vai se chamar Amores que Te Conto. Está em produção, depois de mais ou menos aí uns 10 anos sem publicar um livro autoral, eu vou estar republicando. São pequenos contos que eu escrevi e vou estar publicando pela minha própria editora. Aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu publiquei já quase 50 livros e fui esquecendo de publicar os meus. Então, desde que eu abri a editora, eu parei de publicar livros de minha autoria própria.
Tem o Casamento de Fudência, que é uma dramaturgia, né? É um texto de encenação teatral, literalmente dito. E os outros, sim, são poesias. A maioria dos livros que eu publico são poesia. Chega um momento da vida que a gente, eu vou usar a metáfora, fica tão calejado, né, de estar levando a cipuada no lombo, que chega um momento que isso não importa mais, a gente quer produzir. Hoje eu já não tenho mais essa preocupação de que as pessoas vão gostar, se a poesia está bem escrita, se tem uma métrica, se é um quarteto, um sexteto, um quinteto, um cordel. Eu digo que escrevo e passa um tempo que o que eu escrevo eu consigo dizer o que é, passa mais um tempo eu já não consigo identificar, passando um tempinho a mais, Deus vai conseguir dizer, e se passar um tempinho mais, nem Deus vai conseguir decifrar o que está escrito, então deixa para lá, está escrito, então as pessoas que se apoderem, quem quiser que leia, quem não quiser também não leia, enfim, hoje eu já tenho esse amadurecimento, eu já não tenho mais essa dificuldade de aquilo que eu vou fazer vai ser agradável, não, está escrito, o que vai ser a partir daí já não me pertence mais. Que mensagem você deixaria para quem gosta de teatro e para quem gosta de escrever? É possível você conseguir ter a sua trajetória na escrita, no teatro, na arte. É muito possível. Embora, eu vou usar a burguesia, embora as pessoas que retêm, infelizmente, os meios econômicos concentrados na mão, diga para a gente o tempo todo, no jornal, na novela, que não é viável, que não é para nós da periferia, que não é para preto arte, que não é para pobre, isso é uma grande inverdade. É possível. Agora, não é um caminho fácil, é muito árduo, porque a gente vai ter sempre esse déficit cultural, social, que é vindo de famílias pobres nesse país. Quando a gente se apresenta, da onde a gente veio, a gente é olhado com maus olhos, sim. Eu digo isso porque eu comecei a transitar em academias, em movimentos literários, e houve um tempo que eu não tinha a minha formação superior. Então eu dizia, veja como isso é interessante, eu dizia que tinha alguns livros publicados e as pessoas me perguntavam, mas você está cursando o quê? É formado em quê? E aí eu dizia que era apenas secundarista. De imediato, algumas pessoas perdiam o interesse. Eu não estou generalizando. Perdi o interesse logo. Quando eu comecei a cursar rádio, TV e depois psicologia, as pessoas, quando sabiam que eu já tinha um curso acadêmico, que estou estudando psicologia, elas já me olhavam com outros olhos. Então, a gente tem essas avaliações das pessoas, né? Você é aquilo que está no papel, você é a sigla que está na sua conta bancária, infelizmente. Mas é possível, não pode ter falta de esperança nem desânimo. Deixa quem quiser ser aí uma pessoa que não acredita no seu sonho, porque se você tira do homem o seu sonho, o que é que resta dele? Então deixa quem quer viver dessa forma e acredita no teu sonho. Eu sempre gosto de dizer a palavra da Yoko Ono, musicada pelo John Lennon e depois pelo Raul Seixas, que é uma pessoa que eu sou muito fã, que é sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então procura os pares, procura quem está afim de investir no teu sonho, procura quem tem um sonho igual ao teu, vai somando junto, vai fazendo essas pessoas não de degrau para subir nos ombros, mas de pessoas que vão ser calço, que também vocês serão calço para elas, e vai somando tua força, e a gente chega lá, Sam. Muito bonito, muito bom, né, te ouvir dizer essas palavras, né? Há um lado estético nessa sua fala. E acredito que os nossos telespectadores que vão acessar, que estão acessando agora, né, na nossa live ao vivo, e que vão acessar posteriormente no YouTube, vão
vão aprender bastante, vão beber nessa fonte que é Davidson Almeida, o Ser Poeta. Então, gratidão. Um abraço. Foi muito bom te conhecer. Vamos estreitar os nossos laços, nossas conversas ainda mais. Com certeza. Você indicou uma colega, né, que também está lançando um livro esta semana. A Denísia. Ela será entrevistada posteriormente, seria na quinta-feira passada, né, mas será na sequência. Vamos marcar uma data para dialogar com ela. Né, o pouco de contato que tive, já pude ver o conteúdo rico que ela tem, que ela traz. E a comunidade, a coletividade, a sociedade precisa conhecer pessoas assim. Parabéns, Davidson. Teremos outros momentos de conversa. Estou, no momento, atuando na Universidade Estadual de Alagoas como proreitor de extensão. Né? Se houver possibilidade de realizarmos algum projeto de extensão, conte comigo. Tamo junto. Também estou à disposição. Quero agradecer o espaço, é sempre bacana, né? Através desses espaços que a gente amplia os nossos contatos, né? Esse network é sempre importante, e eu costumo sempre terminar as minhas falações, a minha entrevista, desejando axé para quem é de axé, assalamu alaikum para quem é de assalamu alaikum, Osana nas alturas para quem é de Osana nas alturas, e vamos sempre junto, andar com fé, que a fé não costuma falhar. Maravilha! Que beleza! Ótimo! Tivemos assim o nosso bate-papo de hoje com Davidson Almeida, o Ser Poeta da cidade de Moreno, ele que realiza um trabalho belíssimo nesta cidade e que desejamos muito sucesso, muitas realizações e, na medida do possível, vamos registrá-las. Um grande abraço, vamos embora. Até outro momento.